Olá amigos, muito bem-vindos de volta. Amigos, Portugal está numa situação crítica, muito crítica em relação aos incêndios, principalmente a norte do país. Os fogos são praticamente todos a norte do país e as nossas figuras políticas mais importantes estão onde? No Algarve. Estão no Sul. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão no Algarve, e o nosso Primeiro-Ministro ontem disse no Algarve que vai aumentar as penas para os incendiários. E porquê é que ele não fez isto mais cedo? Isto já devia ter sido feito há muito tempo, parece que as coisas só falam das coisas quando as coisas estão a acontecer, mas depois deixa-se de falar e deixa-se de resolver os problemas. E o Presidente da República diz hoje, ou disse ontem, que vai ser hoje, o dia de sexta-feira de hoje, vai ser um dia muito difícil no combate aos incêndios. Mas eles, lá no Algarve. Mas vamos só recordar que em 1980 Portugal estava a arder, provavelmente da mesma forma que está hoje, destruírem tudo, e o nosso Presidente da República, lá, o Ramalhianes, não estava no Algarve. Não estava no Algarve e não fez com muitos que muitas vezes vão lá, visitam o local, se calhar tiram umas fotografias, dão uma palavra duas que as pessoas, que as autoridades locais, e dizem que vão tomar medidas urgentes e depois voltam para Lisboa, mas não. Ramalhianes pegou mesmo e pôs mãos à obra e tentou mesmo apagar os fogos com as próprias mãos, arregaçou as mangas e foi para o meio do fogo com os bombeiros e com a população. A desconfiança entre o Governo e o Presidente da República é cada vez mais acesa. Cada uma das partes esforça-se para que a outra não transponha as fronteiras das competências. Cada uma das partes ativamente disputa a exclusividade da liderança dentro do seu raio de ação. Comunicar para os aviões virem à ordem do Presidente da República imediatamente para aqui desta zona onde estão os incêndios. Sr. Presidente, correu agora alguns riscos. Nós assistimos ao chefe de segurança, inclusive, a recomendar-lhe que não passasse uma barreira que nós consideramos perigosa, mas o Presidente foi mesmo. Era mesmo um grande perigo? Não. O que era preciso era acalmar as pessoas. Mas há casas aqui juntas, o fogo, tal como nós assistimos já desde a manhã, que irrompe e os mesmos não chegam, não aparecem, não apagam o fogo e chega já a esta situação extrema. Talvez a Sr. Ministro da Administração Interna possa dizer alguma coisa sobre isso. Como é que eu devo interpretar as palavras do Sr. Presidente? É preciso olhar para estas coisas de uma maneira planeada, programada. E creio que isso é a responsabilidade de todos nós, não? Ele dava ordens diretas para os aviões, ele estava no terreno literalmente a ajudar as pessoas e a mostrar à população o que é um verdadeiro líder e o que é um líder estar ao lado das pessoas, acima de tudo com responsabilidade. E este vídeo de 1980 é a prova que Portugal precisa ou precisava de políticos como esta pessoa que ama o seu país, que acima de tudo sente a responsabilidade de querer estar no sítio onde é preciso estar. E isto diz muito das nossas lideranças que nós temos hoje em dia, que muitas vezes se preocupam só de passar aquela imagem positiva, de dizer uma ou duas palavras, mas não, este homem estava lá a assumir a responsabilidade. Isto é tão raro, e estamos a falar de tempos onde não havia telemóveis, não havia sistemas complexos que ajudam hoje quem está envolvido na situação e para organizar a situação. Não havia nada disso, não havia redes sociais, não havia telemóveis, não havia stories para a gente pôr um videozinho, não havia ali comunicação social com 10 canais ou 5 ou 6 canais ali de volta deles com as câmaras para falar com este, falar com aquele, passar esta imagem, preocupação. Não. Havia ação. Hoje, quando há incêndios, aparecem os líderes políticos, muitas vezes quando não estão no Algarve, muitas vezes com o colete fluorescente, refletor, imaculado, as botas que nunca tinham tocado na cinza, não. Ramalhianes estava ali para sentir o drama, não como agora, onde a maioria está de férias e o fogo fica para os outros apagarem. Ramalhianes não precisava de redes sociais para mostrar o seu trabalho. Ele ia fazer o que era suposto um presidente fazer, que era estar perto das populações que estavam a sofrer. E isto é um exemplo, e isto é uma memória. Eu, na altura, provavelmente não era nascido ainda, e não era nascido, mas isto mostra bem como a história nos dá, acima de tudo, uma lição
sobre aquilo que nós devemos exigir das nossas lideranças políticas. Por isso é importante nós exigirmos dos nossos políticos que acima de tudo amem o nosso país e estejam perto das populações, e a diferença é muito simples, amigos. Antigamente havia líderes que não se importavam de sujar as mãos para resolver os problemas, e eu não estou a dizer que o Montenegro não vai fazer alguma coisa para tentar resolver o problema, porque como ele disse ontem no comício que vai realmente aumentar as penas para os incendiários. Mas a pergunta que eu faço é muito simples, e eu acho que fiz isto, a pergunta também no início, é porque é que ele não fez isto antes? Porque é que ele não deu ouvidos a quem está a alertar sobre esta situação vergonhosa do nosso país, tem sofrido nas últimas décadas, e ninguém faz nada, e depois quem sofre realmente são as pessoas que estão no terreno, são as populações que se sentem completamente desapoiadas, e provavelmente daqui a umas semanas as polémicas, quando esta polémica se calhar já tiver desaparecido, quando houver outras polémicas, será esquecido, e quem sofre nestas situações muitas vezes são os autarcas que lá estão, porque lidam diretamente com as pessoas, e são os bombeiros, que muitas vezes se metem em sítios muito complicados, onde a organização é muito pouca e onde, sinceramente, eles é que estão a dar a vida e o corpo ao manifesto para tentar salvar Portugal. Estão a combater aí em condições que não são humanas. E ainda por cima, em 2 sub-regiões, 2 postos de comando, um posto de comando do diretor, ninguém se entende. Não conhecem a região, é isso? Não conhecem a região, não sei se conhecem a região, se não conhecem. Nós conhecemos, o pessoal conhece, o pessoal que trabalha connosco conhece. Mas é difícil trabalhar assim, porque há muita falta de coordenação. Por isso, amigos, é muito importante nós exigirmos da nossa classe política, dos nossos autarcas, uma proximidade às pessoas e aos problemas que as pessoas têm, não? Como neste caso. Obrigado, amigos, obrigado por vocês estarem desse lado, obrigado por vocês darem sentido às minhas palavras. Gostava muito de ouvir a tua opinião, principalmente falando de Ramalhianos, o general Ramalhianos, e fazendo uma comparação para os dias de hoje. Obrigado, amigos, obrigado por vocês darem sentido às minhas palavras, e fica em paz.